Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Continuamos o nosso caminho da Quaresma e já estamos na terceira semana e pedimos-te a graça da nossa conversão, Senhor, que me vês, que me ouves. Acreditamos que nesta oração tu és capaz de nos transformar por dentro. E para isto precisamos do dom da fé. É verdade que às vezes a fé nos custa adquirir ou aumentar. Queremos sentir, mas não podemos. Queremos ver Deus, mas não conseguimos. Ou queremos manter a fé na universidade, mas sem nos diferenciarmos dos outros. E, no entanto, sabemos que a fé move montanhas, que nos dá Deus e Ele transforma-nos. Tornamos-nos capazes do bem, do belo, do verdadeiro, de unidade. E talvez isto seja um bom pedido para começarmos a nossa oração. Senhor, dá-me fé. Possibilidade de ser transformado por Ti. E abrimos com confiança o Evangelho para ouvir a palavra de Deus. Hoje o Evangelho fala-nos de uma viagem de Jesus à sua terra natal, Nazaré. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade. Havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. O Senhor entra na sinagoga. E tal como acontece nas nossas missas católicas, depois da leitura, havia um comentário àquilo que era lido, e Jesus começa a fazer esse comentário. Mas as pessoas não gostam de ouvir o que ele diz, porque ele anuncia-te que não vai fazer ali nenhum sinal, nenhum milagre. E então enchem-se de cólera e ira, e alguém o deve ter agarrado e acabou por empurrá-lo e começaram a expulsá-lo da sinagoga e levam-no até mesmo a um precipício que havia na cidade. Não sabemos se Maria estava presente, mas eu imagino o susto que deve ter sido para Nossa Senhora, porque era também a sua terra. E quando já o levam fora da sinagoga, imagino, são imaginações, mas talvez te ajude, a ti e a mim, a rezar, que os tios de Jesus podem ter detido aquele que agarrou Jesus pela primeira vez e começou-se a armar ali uma discussão grande, e foi então que Jesus conseguiu passar pelo meio deles e seguir o seu caminho. Levam-no ao precipício. É pior do que o monte das tentações, quando o demónio diz a Jesus: atira-te daqui abaixo. Agora são os próprios conhecidos de Jesus que o viram crescer, que o querem matar. Furiosos contra ele, rejeitam-no por falta de fé. Não acreditam porque o conhecem como menino, adolescente, carpinteiro adulto, e porque ele pede-lhes fé sem ver milagres. A humanidade de Jesus é um obstáculo para eles. Querem ver algo extraordinário. E, no entanto, tu, Senhor, manifestas-te habitualmente em gestos simples na nossa vida. Eu tenho fé de que Deus ouve a minha oração, de que a maior ousadia é confiar nele e não me entristecer quando queria sentir a sua presença. A tua fé é muito importante,
não apenas para ti ou para as pessoas que te rodeiam, amigos, família, mas para o próprio Deus. Orígenes, um escritor do início do cristianismo, escrevia o seguinte: do mesmo modo que para os corpos existe uma atração natural da parte de uns para com os outros, como o ferro atrai o ímã, também tal fé exerce uma atração sobre o poder divino. Há uma atração do poder divino para com as pessoas que rezam com fé. É importante a tua fé e que a manifestes ao Senhor durante o tempo de oração, ou quando tens uma preocupação, ou quando durante o dia e no trabalho sentes-te incapaz de ultrapassar obstáculos e que te começas a entristecer. Levanta um olhar. Jesus, neste dia, na sinagoga, fica só, com Eliseu, de quem ele próprio falou, dentro da sinagoga. Fiquei somente eu, e buscam a minha vida para me arrebatar, dizia Eliseu na oração. Não é por acaso que Jesus se identifica com ele. Este mesmo profeta, que sofre e que está só, é ao mesmo tempo o único capaz de ajudar outras pessoas a ter fé em Deus, num tempo em que só ele tinha fé em Israel. Também tu, quando sofres, estás só, te identificas com o Senhor Jesus, mas também Ele te torna capaz tantas vezes e podes narrar a tua experiência ao Senhor neste momento de oração. Também Ele te torna capaz de ajudar outros, porque é na debilidade que se manifesta o poder de Deus. Quando julgas que a tua fé é pequena e, no entanto, não deixas de levantar o olhar. Quando querias sentir, mas sabes que a fé não é questão de sentir, mas de confiar. Quando querias ver e não consegues, porque sabes que Deus é Espírito e por isso pode habitar dentro de ti. Quando querias manter a fé estando na universidade, sem te diferenciar dos outros, e sabes que o cristianismo não cresce dessa maneira, mas pela atração da tua vida boa, da tua vida verdadeira. Talvez por isso Jesus hoje nos conta a história que aconteceu com Naamã, um general sírio que foi visitar o profeta Eliseu. Quando Naamã chega à porta do profeta, porque Naamã estava leproso e procurava uma cura, depois de ter feito muitos quilómetros desde a Síria até entrar em Israel, o profeta recusa-se a recebê-lo e manda o seu criado à porta dizer que o profeta sabe o que acontece com ele e que ele se deve lavar 7 vezes no rio Jordão. Naamã fica irado, porque fez tantos quilómetros, passou tantas dificuldades para ver o profeta e ele nem sequer lhe abre a porta. E então decide voltar para a Síria indignado. Mas é nisto que alguns escravos seus, que eram judeus, se aproximam e lhe chamam de uma forma simples: Pai, se o profeta te tivesse pedido algo difícil, não o farias? Quanto mais ele te pede algo simples. E então Naamã reconhece a sabedoria nestes seus escravos, os judeus, crentes em Deus, e vai ao Rio Jordão. E banha-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E ao final de 7 vezes, Naamã fica curado e a sua pele tão limpa como a pele de uma criança recém-nascida. Volta então à casa do profeta Eliseu e volta para lhe agradecer e manifestar que agora sei que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Eliseu é o exemplo de alguém que sofre, que está só, como Jesus na sinagoga. E Naamã é o exemplo de alguém que, apesar das resistências, se tornou humilde, que aceitou que Deus podia entrar na história da sua vida de forma tão simples. Banhar-se 7 vezes no rio, símbolo do batismo cristão. Senhor Jesus, que a nossa fé não diminua
porque nós nos achamos incapazes. Basta que nos abramos a Ti e te peçamos o dom. Basta que rezemos. Basta que não cessemos de orar. Mãe do Céu, ajuda-nos a caminhar para a Páscoa com uma fé renovada, que nos transforma e que é motor de transformação da sociedade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.